Oi, pessoal. Estamos aqui para mais um dia de estudo. Vou colocar um comentário aqui. A irmã Lana entrou. Oi, irmã Lana. Esperar a irmã Edna e o irmão Cris entrarem. A irmã Edna entrou. O irmão Cris também já entrou. A irmã Edna. Aqui. Opa. O irmão Cris. Olá, boa noite. Tudo tá dando para me ouvir bem aí? Tô, perfeitamente. Tá. Maravilha. A irmã Edna chegou também. Todo mundo presente. Deixa eu colocar só um comentário aqui rapidinho. Nosso lar. Estudo. Dia 3. PIN. Começamos. E aí, pessoal, tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo? Irmã Edna que trabalha na quinta, né? Antes da gente começar um pouquinho. Que maravilha. Então, para a gente não gastar muito tempo, eu já vou fazer uma oração aqui enquanto o pessoal vai entrando, para nós tentarmos elevar um pouquinho e irmos, né, direto ao ponto, que a gente tem bastante coisa para tratar hoje. Vou começar aqui. Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos agradecer, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante do Senhor. Agradecer, meu Deus, por todo o arcabouço de conhecimento ao qual nós temos tido acesso. Agradecer sempre pelo nosso Cristo, pela oportunidade de ter conhecido o Santo Evangelho. E para começar, meu Deus, nós nos dirigimos à espiritualidade maior, pedindo, meu Deus, toda a sua contribuição e ajuda, e nos dedicamos a ela com a oração que o nosso Cristo nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, meu Deus, de todo mal, principalmente de cometê-los. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Vamos lá então, pessoal. Eu vou começar aqui hoje retomando um pouquinho do que a irmã Edna falou pra gente, né, no contexto ali do capítulo 26, no qual nós estávamos inseridos ontem, quinta passada. E aí, pra gente se ambientar aqui e seguir em frente. Bom, então aqui, o capítulo 26, que foi o último do qual nós tratamos na semana passada, que se chama Novas Perspectivas, a gente viu ali, né, André Luiz começando a orar, a gente vê ele pedindo serviço, e a gente vê, né, que com o Genésio ali, ele se coloca pronto ao serviço e ele é encaminhado, né, para as câmaras de retificação, que são esse lugar, né, no qual, que são principalmente dentro dessa câmara, vários compartimentos ali, que são lugares nos quais ele vai aprender muita coisa, e é sobre esses lugares que a gente vai falar hoje principalmente. E aí, no capítulo 27, que se chama O Trabalho, enfim, a gente vê, de cara, o capítulo se inicia com o André Luiz ali, né, tendo o primeiro contato dele com essa câmara de retificação. E aí ele descreve o seguinte pra gente, que nessa câmara, ele ouvia um singular vozerio que pairava no ar. Ele ouvia gemidos, ele ouvia soluços, ele ouvia muitas frases dolorosas pronunciadas a esmo. E aí ele fala assim, que ele percebeu ali, ele se deparou com rostos escaveirizados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, que deixavam transparecer uma terrível miséria espiritual. E aí de cara a gente entra aqui nesse capítulo na história de um irmão, né, que estava ali nesse sofrimento, chamado Ribeiro. E ele gritava muito pedindo ajuda, né? E o André Luiz ele fica impressionado com a situação na qual esse senhor se encontrava. Ele falava que ele estava sem ar e ele pedia ajuda ali para Tobias, que ele queria ajuda, ele estava bem desesperado.
E aí, a gente tem uma coisa bem importante aqui. Olha isso. O Tobias explica para eles: a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Então aqui a gente entra nesse capítulo com explicações muito interessantes sobre como o plano material, né, afeta o plano espiritual. Depois a gente vai ver o oposto, o plano espiritual afetando o material. Mas primeiro aqui de cara a gente vê isso, né? Os parentes ali desse senhor, né, eles estavam perturbando ele, emanando pensamentos que estavam realmente fazendo ele sofrer muito. E aí o Tobias fala, né, que é uma outra coisa que muito interessante para a gente perceber a dinâmica do plano espiritual, que ele vai pedir atitudes contra essa família. Isso é muito interessante. Ele fala que era preciso que esses familiares recebessem maior bagagem de preocupações para que deixassem Ribeiro em paz. Olha que interessante isso. Às vezes a gente não sabe, né, muito a causa dos nossos sofrimentos aqui na face dessa terra, mas todo mal, mesmo que ele seja apenas mental, que ele seja ali, né, vivido por nós em termos de emanações, né, negativas que a gente direciona em relação a outras pessoas, mesmo isso vai acabar nos trazendo malefícios. A gente está vendo aqui que essa família vai receber maiores preocupações, né? Então o que será que é isso? O que será que vai ser enviado para essa família para que eles deixassem o Ribeiro em paz? E aí, ainda nesse capítulo, no 27, o Ribeiro fala assim: o homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. E aí a gente vê o André Luiz, que ele está vendo ali a situação do Ribeiro, o André Luiz fica super curioso, e aí ele, né, naquele ápice ali da curiosidade dele, querendo saber o que era a história do Ribeiro, o que ele fez para merecer aquilo, ele lembra, né, das lições da mãe de Lísias, ele lembra, né, dela falando para ele não se entregar dessa forma para a curiosidade, para ele não agir dessa forma, porque isso acabaria sendo maléfico para ele. E aí, o irmão Cris, a gente estava comentando no privado sobre como, né, a dona Laura, ela estava, na verdade, prevendo situações mentais, né, de partidas de André Luiz, que acabariam conectando ele, né, dentro da Câmara de Retificação, que talvez ela já estava sentindo que o lugar dele seria esse de trabalho, e essas ligações mentais que ele criaria com esses espíritos acabariam talvez fazendo ele regredir, né, sendo que ele também, né, não fazia muito tempo que ele tinha conseguido se livrar das principais amarras materiais nas quais ele estava inserido. E aí, uma coisa muito interessante que a gente vê André Luiz falando nessas câmaras de retificação é o seguinte: ele fala que ele relata ali que ele sentia um cheiro muito ruim que era oriundo dessas emanações mentais. E aí uma coisa que eu já até comentei com a irmã Edna, acho que comentei com o irmão Cris também, que quando eu fiz a experiência, né, das emanações mentais para o arroz, né, o arroz com água, o arroz nas quais eu fazia, né, emanações mentais muito deletérias, palavras ruins, sentimentos ruins, ele ficou com um cheiro insuportável, assim, insuportável, que eu tive que isolar a gaveta na qual eu guardei esse arroz, eu tive que tirá-la de dentro de casa. Então a gente vê que realmente essas emanações mentais, elas são, né, matéria, e no plano espiritual tudo isso fica um pouco mais, né, visível pra gente em termos de olfato, mesmo de visão, de audição, a gente percebe que tudo isso tem uma proporção um pouco maior quando a gente vai se desmaterializando um pouco mais. E aí, uma reflexão muito interessante que Tobias traz para André Luiz é que ele não deveria, né, observar só desolação e dor ali naquelas câmaras. Porque, de uma forma ou outra, apesar daquele sofrimento tão intenso no qual, né, esses espíritos estavam imersos, eles já estavam, né, com auxílio, com apoio. Eles não estavam ao reléu, né, eles não estavam desamparados. E isso já era motivo para que eles ficassem felizes, né, para que eles percebessem a misericórdia divina. Porque a gente vê, a gente até comentou isso ontem, no Memórias de um Suicida, os auxiliares ali de Maria explicando que o pior problema dos suicidas no plano espiritual não é ir para o Vale dos Suicidas, mas é quando eles são raptados por espíritos malfeitores. Quando, após o desencarne, esses espíritos levam esses irmãos que acabaram de desencarnar pelo suicídio para lugares muito piores. E aí eles não estão, né, sob a condição de cuidado desses benfeitores, como é o caso aqui desses irmãos que estão nessa câmara. Então a gente precisa, né, inclusive nesse cenário aqui, perceber a misericórdia e a bondade de Deus.
E o Tobias diz aqui algo muito significativo para André Luiz. Ele fala que naquela câmara estavam os milionários das sensações físicas, agora transformados em mendigos da alma. Então a gente vê muito nessas câmaras aqui de retificação, pessoas que foram ricas, né, que se apegaram muito ao corpo, os felizes da matéria, que quando se deparam com a vida espiritual, descobrem que a realidade que eles traçaram para si próprios era bem distinta daquela da terra. E aí, eles entram isso aqui também é outra coisa muito importante que esse capítulo traz pra gente. Eles entram numa repartição especial ali, dessas câmaras de retificação, em que o Tobias fala para eles que ficavam ali os semi-mortos. E o que é isso? André Luiz, ele se depara com 32 espíritos que estão ali parecendo mortos realmente. E aí Tobias explica para eles que os nossos irmãos que se dão mentalmente, principalmente, ao materialismo, de uma forma muito substancial, aqueles que acreditam, né? Não, eu vou viver no crime, eu vou viver no sensualismo, porque a partir da morte é o nada, né? Depois da morte eu viro carbono. O Tobias explica aqui pra gente que realmente esses irmãos que pensam assim, eles vivem o nada depois do desencarne, em termos mentais. Esse nada que eles pensavam muito durante a vida, essa escuridão, vai ser vivenciada por eles. E eles passam longos anos tendo sonhos profundos, né, com a escuridão ali, com as suas principais aflições, porque eles criaram para eles essa atmosfera do nada. Então é um ensinamento muito interessante para a gente refletir, porque a gente realmente se depara ao longo da nossa vida com muitas pessoas, né, que falam, não, depois da morte é nada, depois da morte né, você volta para a Terra, você vira carbono, e a gente vê qual que é o resultado desse tipo de posicionamento mental. Aí a gente entra no capítulo 28, que é um pouquinho mais simples. Vocês querem falar alguma coisa antes de entrar nesse capítulo? Alguma consideração? Maravilha. Não, tudo certo. Tá. E aí, no capítulo 28, a gente entra um pouquinho mais falando de André Luiz, propriamente, do que André Luiz estava sentindo. O capítulo 28 se chama Em Serviço. E a gente vê André Luiz, né, aparece uma demanda maior de trabalho ali, e ele vai precisar passar a noite ali com eles e trabalhar mais do que o esperado. E aí a gente percebe André Luiz muito contente, porque ele começa a perceber a beleza do trabalho na caridade, o que aquilo está causando nele em termos de sentimento. E é muito bonito que a gente vê ele comentando o seguinte: o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor, porque apesar, né, da fadiga que ele até comenta em um dos braços, porque ele estava muito cansado, ele fala que ele está se sentindo muito feliz. E ele comenta assim, né, que apesar dessa fadiga aí que ele estava sentindo, ele estava experimentando júbilo inexcedível no coração. Então a gente vê que ele já está mudando de uma forma bastante substancial a atitude mental dele. E aqui, nesse capítulo aqui, eu acho que a gente precisa lembrar sempre de pedir para Jesus, nas nossas orações, o trabalho, né, que apesar de todas as nossas dificuldades, das dores pelas quais nós passamos, né, na face dessa terra, que nunca nos falte o trabalho, né, o trabalho honesto ali na seara de Jesus. E aí a gente entra aqui no capítulo 29, que traz um outro ensinamento muito interessante. Esse capítulo 29 se chama A Visão de Francisco. Esse capítulo é bárbaro. A gente vê ali, né, que Narcisa ela é chamada para ajudar um jovem chamado Francisco, e a gente até comentou isso ontem, né? De forma alguma esse Francisco é o Chico Xavier. Então, para quem não conhece o livro ou a obra do Chico, né, de forma alguma não é o Chico. É um jovem chamado Francisco que desencarnou por um acidente, né? Ele desencarnou ali por um desastre. O livro fala aqui pra gente, não comenta detalhes desse acidente, mas fala pra gente que o que causou esse acidente foi a própria, né, imprevidência desse rapaz. E a gente vê esse rapaz ali gritando muito, muito desesperado. O que aconteceu com ele? Esse rapaz, ele era um jovem, né, que enquanto estava encarnado, ele era muito apegado ao corpo físico, um grande materialista, né, amava o próprio corpo e provavelmente a gente imagina, né, que se deleitava ali, principalmente nos prazeres que a carne traz pra gente, um materialismo muito exacerbado e um amor muito grande pelo corpo físico. E aí, o que acontece? Ele, quando desencarna nesse acidente aí, sobre o qual o livro fala, ele não aceita, ele não quer saber o que vem depois da morte, e ele fica ali no sepulcro, tentando de alguma forma voltar para esse corpo, e o livro fala pra gente que ele tenta inclusive ressuscitar de alguma forma esse próprio corpo que ele tinha deixado.
E aí, acontece com ele o que o livro fala, que a Narcisa explica aqui pra gente, que acontece com muitas pessoas que são muito apegadas ao corpo físico, que ele só se repele do próprio corpo quando ele vê o ápice ali da decomposição e os vermes tomando conta do próprio corpo. E aí ele começa a sentir esses vermes, ele entra ali, né, numa questão mental muito triste, e ele começa a sentir esses vermes tomando conta do corpo dele, que ele tanto amava, e ele entra em total desespero. E aqui na Câmara de Retificação, é isso que a gente vê ele fazendo, né? A gente vê que ele estava ainda sentindo esses vermes e lutando, principalmente contra algum verme, que pelo que o livro traz aqui pra gente, parece que ele via como sendo um verme maior, que atormentava ele. E aí a Narcisa explica, né, que muitos dos nossos irmãos que são muito apegados ao corpo físico experimentam esse tipo de sensação, porque só conseguem, o amor é tão grande pelo corpo físico, pela matéria, que só conseguem deixar o corpo físico quando vê o corpo físico entrando em decomposição e quando vem os vermes ali tomando conta do corpo. É muito triste. E é um ensinamento assim brilhante que o livro traz pra gente. E aí, para não me estender muito aqui, deixar vocês falarem, eu vou entrar já no último capítulo, que é o capítulo 30, que se chama Herança e Eutanásia. Esse capítulo aqui também é um capítulo muito interessante. Ele traz pra gente, né, André Luiz ali e Narcisa, eles se deparam, Narcisa já conhecia, e André Luiz passa a conhecer uma jovem chamada Paulina, né, que é uma filha muito devotada, que pelo que a gente percebe lendo o livro, ela já tem um certo nível, né, de evolução moral, porque ela está cuidando tanto do pai que acabou de desencarnar, quanto dos familiares que ainda estão encarnados. E aí essa moça, ela vai perguntar para Narcisa como o pai dela estava, né, na frente de André Luiz. E a Narcisa começa a explicar ali a situação desse senhor. Esse foi um senhor que ele estava ali revoltado no plano espiritual, porque ele era muito apegado à matéria, ele era um senhor muito rico, ele tinha um grande patrimônio material em termos financeiros, e um filho adotivo matou ele, né, assassinou ele por causa desse dinheiro. E aí ele não conseguia perdoar, ele estava num processo ali absurdo de triste, porque ele queria vingança, e a gente sabe o que isso causa no nosso corpo. E aí a gente vê essa filha tão devotada tentando, né, ajudar esse pai. E aí a gente, né, vê aqui nesse capítulo o plano espiritual, né, influenciando no plano material, porque esse senhor, ele emanava fluidos muito negativos para aqueles familiares. E aí a gente vê que por causa da atitude mental desse senhor, de tamanha revolta contra todas aquelas pessoas, toda a família estava destruturada. Todos os pares familiares ali, a ex-esposa, o filho, a filha, todo mundo ali estava muito mal e estava em conflito interno por causa, né, do apego deles na matéria, pelos bens materiais, e porque esse senhor, ele não cessava de emanar maus pensamentos para essa família, porque ele queria muito se vingar. E aí a gente, né, tem a Narcisa toca aqui na principal lição desse capítulo, que é, né, não, né, construirmos para nós, e eu acho que esse capítulo ele traz uma lição muito importante para os pais, né, porque a gente vê aqui a situação de um pai que educou mal seus filhos, né, para não levarem os filhos a pensarem que só importam, né, os bens materiais na face da terra, mas que principalmente, né, como Jesus nos diz, que nós sejamos capazes de construir um tesouro, né, que a traça e a ferrugem não destruam, que não sejam destruídos, porque a gente vê aqui com esses exemplos do plano material, o quanto sofrem as pessoas que não se prepararam espiritualmente e que se debruçaram sobre a construção de um tesouro que eles não puderam carregar para o além-túmulo. É muito triste e traz, eu acho, uma lição muito importante para os pais, esse livro, para as famílias de uma forma geral. O meu capítulo termina aqui, vou passar a bola para os dois. Muito legal. Edna, quer complementar alguma coisa antes de eu começar ótimo, o próximo? Maravilha, bem explicado. Muito bem explicado. Estou Então vamos lá. emocionada. Todos os capítulos desse livro, se você não tira um ensinamento novo, você reforça um ensinamento que você teve no capítulo anterior. Como esse do capítulo 31, que chama Vampiro, né? Então o André já está lá trabalhando nas câmaras de retificação, e houve gritos perto ali dele, e aí, na curiosidade, lógico, né, dele, ele se prontifica aí de encontrar os gritos, mas Narcisa para ele, falando para ele não ir, porque esses gritos vinham de pacientes sexualmente desequilibrados, e a cena era muito dolorosa de olhar, então, para ele guardar as emoções dele para depois. E aí ele lembra desse ensinamento que Laura
diz que é a mãe do Ulisses, passou para ele falando sobre a própria curiosidade dele, para ele se conter. Então ele lembra desse boca de não se conectar a essas mentes, né? Não fazer o processo de ressonância e não entrar nesses loops que seria bem prejudicial. Logo em seguida disso, Justino, que é um integrante do corpo de sentinela das câmaras de retificação, chega com uma notícia que a Narcisa se assusta, né? Ele fala que há uma mulher, uma pobre mulher, implorando por ajuda no grande portão que leva ao umbral. E, de acordo com os regulamentos, ele não poderia ajudá-la, pois ela estava coberta de manchas pretas, né? E aí Narcisa realmente fala que o caso é muito grave, então eles vão até o portão checar, e aí realmente chegam lá ver a mulher lá do outro lado, né? Uma mulher com uma aparência miserável, né? Implorando por misericórdia. E aí, nesse momento, Narcisa apresenta o André ao Paulo, que é o diretor dos Sentinelas das Câmaras de Retificação. E aí Paulo vai lá e, né, dá uma olhada, dá uma checada na recém-chegada do umbral e explica que a mulher realmente não pode receber ajuda. Ela é um dos vampiros mais fortes que ele já viu, e essas manchas escuras representam 58 crianças assassinadas ao nascer. Cada mancha é uma imagem mental dos pequeninos assassinados. Essa mulher era abortista profissional. E aí André, naquele relato, fica muito chocado, né, por causa da vida pregressa dele aqui na Terra, de médico, e aí ele relembra alguns procedimentos médicos que precisam ser feitos, né, para salvar vidas de mãe, das mães, né, e aí, nesse momento, o Paulo, ele lê os pensamentos, ele está ouvindo os pensamentos do André bem altos, e aí intervém falando, não me refiro a essa situação, mas sim ao crime de assassinar quem está apenas começando uma jornada na Terra, sob o pretexto de se livrar de um problema qualquer. Essa situação é muito pior. E aí ele vai ainda pergunta à mulher, chega até perto, né, o Paulo chega até perto da mulher, né, para verificar e pergunta a ela se ela realmente arrepende desses crimes. E aí ela começa, né, o vampiro mesmo se apresenta, ela começa a falar que ela é inocente, que não sei o quê, né, blá blá blá, dá uma enxurrada de desculpas, né, ainda reivindicando o céu que ela tanto queria, né, que ela precisava dele. E aí Paulo ainda volta, né, até onde Narciso e André estão e fala que ela realmente não tem jeito, ela se declara boa e pura, ela realmente criou um inferno para ela mesma, mas um dia, né, ela realmente receberá, no momento propício, a divina providência. Esse capítulo realmente é muito forte, né, e faz a gente realmente refletir o quanto uma decisão mal tomada, né, é feita. A gente já viu nesse próprio livro também, né, o quanto a dádiva de ser mãe aqui na Terra, o quanto propicia, né, a vários tipos de coisa, né? Então é realmente um livro muito espetacular. E o próximo capítulo não poderia ser, né, diferente, que é um capítulo espetacular, pois o capítulo número 32, sobre notícias de Veneranda. Veneranda, que é um ser assim, que a gente tem que, pelo menos, tentar fazer 1% só do que ela fez. E aí, então, eles voltam, né, ao complexo, e aí, né, voltando para o complexo, passam sobre aquele luar maravilhoso, aquele cenário estonteante, e o André fica muito impressionado com o que vê. E aí a Narcisa, né, começa a falar que aquilo onde ele estava vendo eram os complexos criados pela Veneranda, são espaços para darem aulas, enfim. E aí, de nome, né, ela nomeou esses espaços como anfiteatros verdes, né, são lugares maravilhosos para as palestras
né, dos ministros da regeneração também são usados por ministros visitantes e grupos de estudo. Porém, há um de beleza única para as reuniões do governador quando ele nos visita. Aí ela conta um pouco da história e da iniciativa da Veneranda, que 40 anos atrás, a proposta da ministra Veneranda foi elogiada por toda a colônia, e a campanha para construir anfiteatros verdes começou. Todos os ministérios cooperaram, incluindo o Ministério da União Divina e o santuário. Aí se criaram santuários para tudo quanto é lado no nosso lar. E aí ela explica que nos complexos educacionais do Ministério da Elucidação, Veneranda construiu um castelo de forma de estrela, que abriga até 5 grandes turmas de alunos ministradas por 5 instrutores diferentes. Em seu centro, há um grande equipamento de imagens com projetores, como os projetores de cinema. Ela faz uma analogia, né, como os projetores de cinema aqui da Terra. Então dá para a gente imaginar o que é. E ele pode mostrar 5 projeções diferentes ao mesmo tempo. E a proposta da ministra Veneranda não só criou esses espetáculos, né, mas sim melhorou e muito a cidade, unindo a prática e a beleza espiritual no mesmo lugar. Se as nossas cidades tivessem, né? Fica a dica para os arquitetos. Inspirando pela... Aí ela conta um pouco mais que a Veneranda é inspirado, né, pela vida simples de Jesus aqui na Terra. Ela sugeriu que cada anfiteatro verde tivesse bancos e cadeiras esculpidas em materiais retirados do próprio solo e cobertos por grama macia e com cheiro doce. Cada mês, os anfiteatros verdes exibem cores diferentes, referentes às flores das estações. A ministra reserva as mais belas para o dezembro. Interessante aqui, porque a gente está em dezembro, e aí a gente entende, né, a gente tem que fazer esse filtro, né, por todas essas coisas que a gente escuta do Natal, por ser apesar de ser vamos dizer assim, um mês pesado, por causa, né, enfim, né, de encontros e desencontros, mas o que importa é sempre olhar com os olhos positivos para as coisas, né, e aqui a Veneranda dá um exemplo magnífico que faz a gente parar e pensar, porque ela fala que em dezembro justamente é um mês muito especial, porque é justamente onde celebra o Natal, e é quando a cidade, né, o nosso lar, recebe os mais belos pensamentos dos nossos semelhantes encarnados na Terra, e os envia direto às esferas superiores em homenagem ao Mestre dos Mestres. Isso é uma tecnologia a qual a gente nem imagina, né? Quando a gente pensa bem, quando a gente tem esse espírito, né, a gente sabe muito bem agora o endereço ao qual esse pensamento vai, né? Então, é uma ótima oportunidade para a gente repensar o nosso dia a dia, principalmente em dezembro. E aí ela fala que além disso, né, esse anfiteatro comporta mais de 30 mil pessoas. Imagina você construir um anfiteatro com mais de 30 mil pessoas, totalmente, né, natural, onde as pessoas possam, né, desfrutar de um lugar não só, né, tecnológico, não só de aprendizado, mas sim também de desfrutar o ambiente. E aí ela fala que todo o nosso lar é muito grato à Veneranda e a sua grande devoção e excelente serviço. Ela criou vários benefícios para os ministérios e o governo considera o seu histórico de serviço do nosso lar um dos mais louváveis. Ela tem o maior número de horas de trabalho e é a funcionária mais velha do governo e do ministério. Os 11 ministros que compartilham da direção do Ministério da Regeneração com a Veneranda pedem sempre o conselho dela antes de tomar qualquer decisão importante. Em muitos casos, até mesmo o centro de governo consulta os seus pensamentos iluminados. Com exceção do governador, Veneranda é o único espírito que realmente viu Jesus nas esferas superiores. No entanto, ela nunca fala sobre a sua vida espiritual e evita qualquer referência sobre esse assunto. Um dia, a Fraternidade da Luz, que rege os destinos cristãos da América,
prestaram uma homenagem à veneranda. Eles deram a ela a medalha do mérito do serviço por ter completado 1 milhão de horas de serviço ininterrupto. Ela é a única em toda a colônia a ter o mérito e ainda doou sua medalha à cidade em benefício ao espírito coletivo do nosso lar. Ela recusou todas as comemorações e, na verdade, ela vive nas esferas superiores, porém, ainda ajuda o nosso lar pelo espírito de amor. O que falar de um ser desse? Igual a gente comentou ontem, acho que a gente devia pregar isso na parede. 1 milhão de horas ininterruptas. Que aí a gente vai começar a parar de reclamar assim no mesmo momento. Vocês querem comentar alguma coisa? Só ressaltar, como nós falamos ontem, que um ano, a gente está falando que ela tem aí 1 milhão de horas ininterruptas. Um ano tem 8.760 horas. Um ano. A gente coloca aí o tempo de serviço dessa irmã. 200 anos, não é? Nossa, imagina, olha. 200 anos. Incrível. Ininterruptos. Ininterruptos. E só aqui, a Armand Josi, ela perguntou assim, o espírito quando no umbral, quando se arrepende realmente de suas falhas, é imediatamente resgatado ou não é exatamente assim? Respondendo essa irmã, né, que... o arrependimento, com certeza, quando ele é de coração, ele tem frutos maravilhosos. E é o que a gente vê aqui nessa trajetória de André Luiz. A grande questão é que o arrependimento verdadeiro, ele não está relacionado necessariamente ao medo de ficar no umbral ou, né, ao medo de qualquer sombra, de qualquer outra coisa, de monstros. Que nós mesmos criamos, né? O arrependimento verdadeiro, ele é um processo bem complexo. Então, talvez imediatamente, sim, mas que esse processo vai ser muito rápido, vai se dar de uma forma muito rápida, aí depende, né, de caso em caso. Legal. Então, depois dessa aula de renúncia da ministra veneranda, a gente continua no capítulo 33, que é curiosas observações. E aí André, né, poucos minutos antes ali da meia-noite, esperando, né, a caravana dos samaritanos retornar do umbral, né, a Narcisa dá um vale night para ele ir ali, né, descansar um pouquinho enquanto ele vigia. E aí André, né, fica maravilhado mais uma vez que todas as experiências no astral, né, são maravilhosas, e aí ele sente, né, a brisa muito mais fresca, né, e ele vai, né, relatando todas essas sensações. Só que nesse momento André viu à distância 2 grandes formas que realmente o pegaram desprevenido. Pareciam 2 homens feitos de alguma substância semiluminosa desconhecida. Havia filamentos estranhos pendurados em seus braços e pernas e um longo fio conectado às suas cabeças. André teve a impressão de que estava vendo 2 fantasmas. André correu de volta, apavorado, e quando ele encontra a Narcisa, e conta o que aconteceu, ela começa a rir, logicamente, mas ela vai e explica com ele, com todo amor, que esses 2, são nossos irmãos da Terra. São espíritos poderosos, e muitos vivem na carne em missão redentora. Eles podem temporariamente sair dos seus corpos físicos e viajar para os nossos planos. Na verdade, ela está relatando, para quem não conhece, né, a gente até comentou um pouco ontem, está falando sobre projeção astral. Então, a projeção astral, para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece, né, na verdade é um termo usado para descrever uma experiência fora do corpo intencional, né, onde a nossa consciência opera separada do corpo físico para viajar para outras esferas. Existem técnicas para isso, muitas pessoas entendiam que só médiums podiam fazer, mas na verdade todos nós somos médiums, então todos nós temos essa capacidade, mas com um intuito importante. Eu lembro de uma história que o Geraldinho contou do Chico Xavier, de uma projeção astral dele, e ele falou que justamente quando se fala sobre projeção astral, não é que nós somos espíritos libertos e saímos do corpo e vamos aonde quer. Sempre tem um propósito, sempre tem um serviço, como a própria Narcisa explica aqui para ele. Então, todos temos essa capacidade, desde que você coloque um objetivo maior, um servir maior. E existem técnicas fantásticas por aí.
e disponíveis a todos. Basta a gente fazer sempre com as coisas com o coração, colocar o amor na frente, não tem erro. A gente consegue fazer qualquer coisa e ir de encontro ao amor. Então, e também, só para não estender muito, tem algumas nomenclaturas sobre, né, porque muitos falam projeção astral, desdobramento, mas tem umas mecânicas interessantes. O desdobramento, às vezes, muitas vezes, é quando você se acorda lúcido no sonho, você não vê o processo de saída do corpo. A projeção astral, ela tem justamente essa característica de você se impulsionar fora do corpo. Você está totalmente consciente em todo o processo de saída do corpo. Muitas vezes, porque precisa de uma neuroplastia muito eficaz para você conseguir fazer, porque são áreas do cérebro a qual a gente não usa. Então, esses exercícios são justamente para você exercitar essa neuroplastia, para você conseguir acessar essas áreas. Então, o desdobramento, muitas vezes, você acorda lúcido do sonho, você sabe que está lúcido, mas você não tem essa visão da saída mesmo do corpo. Então, voltando, para não esticar muito, né, ele vê, né, ela explica que esses filamentos e fios que distinguem esses irmãos que estão em projeção deles que estão lá no nosso lar. Então, aí ela fala que para ele não ter medo dos encarnados que podem vir aqui extraordinariamente, são espíritos espiritualizados, muito espiritualizados, né? Embora não pareçam ser o que são na Terra, ou seja, eles são muito espiritualizados, mas às vezes, né, não. E outra coisa muito interessante é que esse processo, se você quiser, porque muitas pessoas, muitos médios já fazem essas projeções automaticamente, mas a partir do momento que você quer passar por uma experiência dessa por servir em alguma coisa, você vai levar um tempo para isso. Tem sempre um tempo hábil para essas coisas acontecerem, então você precisa realmente entender muita coisa, não é só exercício, né? Você tem que estudar, você tem que fazer muitos outros processos, inclusive a alimentação também é muito importante. Voltando, aqui, vocês querem comentar alguma coisa antes que eu volte aqui? Tá ótimo. Então, aí ela percebe mais um fato interessante nesses dois vultos, né, que eles estão cobertos por uma luz azul. E aí ela fala que devem ser dois mensageiros muito avançados nas esferas físicas e estão aqui em alguma tarefa a qual não podemos conhecer. E aí vai encerrando o capítulo, né, com um detalhe muito interessante, porque quando a caravana chega, o André escuta cães latindo muito ao longe. E aí Narcisa diz que os cães são ajudantes preciosos nas áreas escuras do umbral. E aqueles pássaros a qual ela está apontando, que tinha uns pássaros voando sobre a caravana, são ibis viajantes, que ajudam muito os samaritanos, devorando formas de pensamento odiosos e perversos provindos da escuridão do umbral. E ela dá um pequeno detalhe no final do capítulo muito interessante sobre essa tecnologia de usar e de treinar e de experimentação, porque ela fala para conhecer mais sobre esses animais apenas no Ministério da Elucidação, onde existem complexos para a instrução e experimentação. Olha só a tecnologia a serviço, né, do bem. Vocês querem comentar mais alguma coisa antes do próximo capítulo? Bastante comentado. Então vamos lá. Então o capítulo 34, com os recém-chegados do umbral. E nesse capítulo, mais uma vez, o André se lembra daquele ensinamento que a Laura tanto diz a ele, no final. Vamos lá. Aí eles chegam, né, os samaritanos, né, aí aquela cena, né, de acomodar todas aquelas pessoas chegando naqueles carros e tal, e aí aquela mobilização. E alguns dos pacientes, logicamente, bem perceptível, o André relata que alguns, né, estão bem calmos, com resignação, e outros reclamando em voz alta aquela zona. E aí André ajuda, vê uma senhora, né, uma senhora idosa, descendo com dificuldade de descer o carro, e vai oferecer ajuda para ela, tal, e a mulher está num estado mental totalmente crítico, e com uma característica muito impressionante, porque ela tem uma xenofobia racial muito impregnada nela. E aí ela chega a passar 51 anos no umbral,
E porque e ainda ela se declarava religiosa, mas com esses mesmos pensamentos xenofóbicos e raciais. Então, aí André, né, vê ela reclamando, contando toda aquela história, né, e ela achando que assim, tinha passado, né, alguns dias. E aí o André fica, mas minha senhora, os escravos também eram nossos irmãos. Aos olhos do Pai eterno, somos todos um só. E aí a mulher começa a falar com ele, e aí o André fica muito espantado, porque ela fala, mas foi... Né, ela fala que ela ficou chocada quando a princesa Isabel decretou a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil em 13 de maio de 1888, que era justamente o dia que ela desencarnou. Ela morreu de susto por causa da assinatura da princesa Isabel. Depois disso, ela ficou muito doente, por alguns dias, e piorou. No entanto, ela preferia morrer. Ela explicou bem, ela preferia morrer do que viver ao lado dos escravos livres. Narcisa aproximou-se, né, aí a Narcisa vê aquela treta ali e fala, meu Deus, o que o André está fazendo? Ela vai lá e explica para ele, né, fala, André, são espíritos perturbados e falam sem parar. Quem os escuta nesse estado está gastando, além de estar gastando esforço espiritual em vão, pode ser mais louco do que eles. Ou seja, porque não tem jeito. Ele esqueceu de calar a boca de novo e começou a entrar naquele loop mental que essa senhora tinha criado. E mais um ensinamento. Esse livro realmente é um espetáculo. E o capítulo é bem curto e acaba. Acabou já. Esse capítulo é bem curto, mas esse é um grande ensinamento, e é impressionante, né? Porque ela passou 51 anos no umbral. Porque a gente está falando, ela desencarnou perto de 13 de maio de 1888 e era praticamente 1939. Então ela passou todos esses anos ali naquela situação mental e acreditando, né? Acreditando que era religiosa, que ela tinha feito certo, que era uma pessoa moralizada, né? Isso, né? Que estava de acordo com a igreja, da religião dela, enfim, achando que estava tudo certo, mas não, né? Impressionante mesmo. Gente, esses capítulos são maravilhosos. Sim. Nós estamos aqui só para fazer uma sinopse, por isso que é um pouquinho corrido, para estimular cada um de nós a estudarmos mesmo, a avaliar, pontuar, arriscar, né? Fazer realmente uma pesquisa. A ler conosco. Pois é, o que foi falado até agora, gente, são muitas informações fidedignas, sim, importantes. Por exemplo, a questão desse capítulo agora, que é o 35, que fala sobre encontro singular, ele é de um ensinamento espetacular. Primeiro, ele estava guardando os apetrechos todos, né? Dessa grande caravana que veio do umbral, porque lá nas câmaras de retificação sempre vem, né, os samaritanos vão até as zonas umbralinas e resgatam aqueles que realmente estão, porque essa questão do arrependimento, isso varia, são graus de variação. Posso me arrepender agora e de repente eu mudo a minha maneira de ser. Então, por isso que não é assim, de imediato, é uma coisa que é de fórum íntimo, é de acordo com cada situação, cada caso é um caso. Mas nesse caso aqui, desse capítulo 35, ele estava guardando os apetrechos, estava colocando e caminhando os animais que trabalham, que foram falados nos outros capítulos. Observe que a vida no mundo espiritual, ela é a verídica, a nossa é uma cópia da vida espiritual. Isso nós vamos falar no outro capítulo 36. Mas aqui ele estava, né, se organizando e, de repente, chega um samaritano e diz, André, você aqui, que surpresa, era o Silveira. Ele, quando olhou o Silveira, gente, ele ficou tremendo. Imagina como ele ficou verde, branco, amarelo. Porque o Silveira foi um dos clientes comerciantes, do pai dele era comerciante, e o Silveira ficou nas mãos do pai e ficou devendo muito, e ali foi prejudicada a vida dele financeira, mudou assim muito, e ele olhou o Silveira, disse, meu Deus, e agora? Nós vamos nos reencontrar com muitas pessoas que
nós nos comprometemos no mundo aqui material, gente. Uhum. E aí, o que aconteceu com o André? Nesse mesmo caso, ele ficou arrasado. Silveira Alegre ele abraçou, cumprimentou, mas aí veio o clichê todo na sua mente de tudo o que havia passado com aquela criatura e com o pai dele, a família dele. Ele lembrava de um dia, ele começou a lembrar, e Silveira olhando para ele, verificando que ele estava meio nervoso e falando e conversando com ele, você aqui não esperava. E ele, em um minuto, observa que nós, quando fazemos algo de errado, a gente não esquece. É como dívida, que a gente não esquece a dívida. Então, o que é que ele lembrou? Ele lembrou do dia em que a esposa do Silveira, a senhora Silveira, foi humildemente na casa dele pedir ao pai do André Luiz que tivesse um olhar carinhoso com relação às promissórias que o marido dela havia se comprometido, porque ele estava muito doente, com enfermidade gravíssima, e ele não podia arcar com a responsabilidade. E o pai do André foi muito rigoroso. Ele já tinha esse hábito de agravar realmente, de dar entrada nas promissórias, de a pessoa pagar tudo aquilo que deve. E a mulher estava assim arrasada, apavorada, entrou em contato com a mãe do André, que estava ao lado, e pediu para que ela ajudasse, ela como mãe, porque ela tinha 2 filhos, ele estava assim numa fase muito difícil, enfermo, e aí a mãe ainda olhou para o pai nesse momento, ainda disse, olha, por favor, por gentileza, faça isso por ela, deixe essas promissórias, não dê entrada, deixe sair, você recebe de outro jeito. E aí não houve nenhuma conversa. A senhora chorou bastante, se humilhou na frente de todos, mas mesmo assim ele foi irredutível. Ela foi embora, e na hora que ela foi embora, ele se dirigiu para a esposa, que é a mãe do André, quando estava encarnada ainda, disse, olha, eu não gostei, você não se intrometa com a vida profissional. Né? E o André também acatou isso do pai. Estimulou o pai que fosse até o fim, achou que a mãe era uma pessoa muito sentimentalista e continuou. Até também veio um clichê quando o piano da filha do Vieira estava sendo retirado da casa, carregado. E ele, até isso, gente, nós lembramos de tudo que nós fazemos. Fica gravado na nossa consciência. E aí o que aconteceu? Não tinha clima. André queria externalizar, pedir perdão, mas não conseguia. E o Silveira, como já estava no grau espiritual de compreensão um patamar maior, ele disse, não, vou deixar, eu estou percebendo que ele está muito acanhado. E aí ele se afastou mais e o André procurou Narcisa. E disse, Narcisa, olha, aconteceu isso. Eu estou aqui arrasado. O Silveira, ele foi o cliente do meu pai, acabou a vida dele, ele foi embora, foi morar no interior, eu não sei mais, deveria estar todos com ódio da nossa família. E ele está aqui, eu não sei o que eu faço. E ela disse, olha, você quer um conselho, você procure-o, não perca a oportunidade da reconciliação. Lembre do Evangelho de Jesus, que nós precisamos aproveitar as oportunidades para se reconciliar com os adversários. Já aconteceu muito isso comigo, André. Ela falando para André. E nós aqui reencontramos pessoas que nós fizemos mal nas vidas encarnadas, no mundo material. Então, essa é uma misericórdia que Deus está lhe dando. Você já começou o primeiro passo de arrependimento. Vá, porque você não vai saber se vai ter uma nova oportunidade. E aí, ele se estimulou, não é? Absorveu aquela energia, lembrou também dos conselhos da mãe e, ao lado do Silveira, de Silveira, me perdoe o meu pai, pelos erros que nós fizemos a você e a sua família. Nós estávamos realmente voltados para a materialidade. A vaidade vive junto da relação material, das pessoas que são materialistas. E nós eu não conseguia enxergar outra coisa. Eu era um jovem, muito vaidoso, e estimulei meu pai a isso. Me perdoa, e chorou. E o Silveira não deixou mais ele se expressar. E disse o seguinte, meu irmão, você pensa que eu sou muito evoluído, que eu não tenho defeitos?
que eu também não fiz coisas erradas. Eu também já fiz. Então, não me veja como uma pessoa muito superior. Eu estou aqui, nós estamos juntos, nós somos irmãos. E tem uma coisa, seu pai foi muito bom para mim, foi muito importante na minha vida e na vida da minha família, porque ele me ajudou, tá certo? A eu não me enveredar no materialismo. Ele foi um instrumento de evolução para mim. Ele não foi o meu rival. Ele foi alguém, um benfeitor, que me ajudou eu despertar para um outro lado da vida, a vida dos valores morais. Então, ele é um instrumento para mim de evolução. E abraçou, disse, vamos, eu quero me comprometer com você. Como é que está? Você já o encontrou? Ele disse, não, ainda não, gostaria muito. No dia que você for, eu quero estar com você para dar um abraço no nosso irmão. Então, gente, esse capítulo, certo, nos demonstra, nos traz algo tão importante que nós precisamos rever o Evangelho, colocando em prática essas reconciliações, essas oportunidades, e não guardar para amanhã, porque talvez amanhã possa ser muito demorado esse reencontro, como Narcisa disse. Aproveite, porque pode ser muito tarde, e amanhã você vai querer se reencontrar com ele e vai ser mais difícil. E aí prossegue André, né, se restabelece, se envolve num patamar, e aí chega, porque tudo isso é nas câmaras de retificações. Próximo capítulo é o sonho. Prossegue, e aí ele pede, passa o dia trabalhando. E aprenda a dar passe, gente. Ele começa a dar passe aos enfermos. E quando Tobias chega, ele diz, Tobias, eu quero trabalhar mais. Eu queria trabalhar à noite, você deixa eu trabalhar? Porque ele vê, ele observa, o trabalho está muito grande. E o Tobias disse, olha, aqui a orientação só são de 12 horas, mas você está apto. Se você quer, pode trabalhar. E ele continuou trabalhando. No outro dia, gente, quando Tobias volta, sabe quem aparece? Aparece a dona Laura, aparece Lísias, tá certo? Parabenizando. Gente, o mundo espiritual, ele festeja o espírito que ele é devotado ao trabalho. Primeira coisa que a gente observa nesse capítulo 36. Nós parabenizamos aqui no mundo material quando o ente querido ele recebe um diploma, quando ele ganha alguma coisa, não é? As festas são todas voltadas para um outro tipo de referência, não é? No mundo espiritual, a festividade, a alegria, a confraternização é originário de um trabalho edificante. E aí eles foram ali levar até uma recomendação de alegria do próprio ministro Clarencio. Então estava a dona Laura, o Lísias, e parabenizando, e ele super feliz. E a dona Laura solicitou que ele fosse à casa dela para descansar, que ele havia passado o dia à noite, e aquele dia foi maravilhoso. Mas aí o Tobias já havia reservado um apartamento, gente, bastante, né, aconchegante, ao lado das câmaras de retificação, para que ele descansasse. A Narcisa foi lá, deu um toque feminino, né, de muito amor, e ele agradeceu a dona Laura e aceitou o convite do nosso querido Tobias e foi reservar-se para descansar. Elevou o pensamento, a oração a Deus, agradecendo a oportunidade do trabalho. Mas estava tão cansado, gente, que ele fez a emancipação da alma, que o pessoal falou aí, que existem as projeções, né, dentro da emancipação, e aí não é a hora de a gente estar falando sobre isso. Mas o episódio mais importante desse capítulo, que faz necessário nós analisarmos, é quando ele fala abertamente nesse capítulo que ele deixou o corpo deitado e se afastou. Foi para um barco, onde tinha um barqueiro e que o levou para regiões mais altas. Ele deixou o corpo. Qual foi o corpo que ele deixou? Porque o corpo físico não foi. Então foi o perispírito. Observe que o perispírito ficou deitado e ele foi com outro corpo. Porque o espírito, ele precisa do corpo para se locomover. Então, observemos que nós temos
vários outros corpos espirituais. Está aí já começando o estudo do André Luiz para cada um de nós. Então, ele deixou na cama o corpo perispiritual. E ele houve uma emancipação, né, da alma com outro corpo, provavelmente o corpo mental, que a gente vai falar depois. E aí ele foi ao barco, e nesse barco, ele sentia no barco como uma criança, revia, imagina, gente, as coisas lindas que ele absorveu naquele lugar, nessa viagem. Tinha um barqueiro em silêncio, e foi levando ali, navegando, até chegar a um porto. E este porto, quando o barco ali parou, ele ouviu uma voz. André, André, meus irmãos, a voz, ele disse que era inesquecível. Ele não podia confundir aquela voz, porque era a mãe dele, gente. Ele foi até a colônia espiritual mais evoluída que a mãe vivia. Por isso que ele não foi com o corpo perispiritual. Porque o corpo perispiritual dele era mais pesado. Era do mesmo ambiente da colônia Nosso Lar. Ela estava na colônia mais superior. Então, para que ele fosse até lá, ele tinha que ir com outro corpo, tá certo? Que ele pudesse ser mais preparado, mais sutil. Olha que lição belíssima. Então, ele foi, se encontrou com ela levou para um bosque. A descrição do bosque, minha gente, quanto mais eu lia, mais eu chorava, porque não tem como. Não é? É uma descrição belíssima, é uma coisa que ninguém imagina. Eu não vou ler, porque eu acho que vai demorar, né? Mas a descrição das árvores, do tapete belíssimo, das rosas, do perfume, do aroma, é uma coisa que você fica encantada e não existe. Por isso que aqui é a cópia de lá, não é o inverso. Mas o objetivo maior é explicar a importância do trabalho ao nosso querido André Luiz. Que ele realmente se dedicasse com afinco, porque existia o trabalho dos administradores, tanto espirituais como dos humanos, que avaliava as horas de trabalho pelo tempo, mas que a avaliação mais importante, ela deixou claro para ele, era a avaliação do mérito, do valor que ele dava no trabalho, da essência de como ele trabalhava ali, que ele tivesse muito cuidado, para que ele se dedicasse cada vez mais com amor, porque esse trabalho dos valores interiores, da afeição, da dedicação, da paciência, é avaliado pela divindade. Olha que coisa linda, gente. E ele ficou com isso na cabeça, mas estava ali feliz, né? Tão feliz com a mãe, que ouvia, disse, está certo, minha mãe, ela o envolveu, ela colocou em seu colo e ensinou várias formas realmente de seu comportamento, porque ele tinha ainda aquele ímpeto da curiosidade, mas que ele, cada vez mais que se dedicasse naquele trabalho, ele se dedicasse esquecendo do seu personalismo, da sua coisa pessoal, do seu próprio interesse, esquecesse do ego e se voltasse realmente para estender os seus braços em benefício do amor ao próximo. Isso é uma lição fundamental, porque é nesse patamar que ela diz, é nesse viés de vida que você vai ter muitas esperanças de crescimentos espirituais e de bem-estar espiritual. E aí, nesse inteirinho, ele dorme no braço dela e acorda, gente, no seu apartamento, volta ao seu corpo perispiritual e aí vem com essas novas lições e passa para o 37. Ele, sabendo... Fale, Felipe. Quer falar? Só que agora, para entrar no 37, a gente vai ter que fechar a live, porque eu preciso salvar, né, para a gente passar depois. É que a gente vai repassar esses vídeos para outros canais. Então, vou salvar aqui, gente, a gente já vai reabrir a live, tá? Rapidinho.